Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Carolina Paulino. Hoje é o nosso 26º Seminário de Iniciação Científica, aqui do Centro Universitário de Lins, Unilins, e nosso primeiro Seminário de Extensão e Pesquisa. É um momento onde realizamos a culminância dos projetos, as apresentações dos projetos de iniciação científica. Também realizamos um convite à comunidade, né, para quem quisesse participar deste seminário, deste evento, seja como participante, ouvinte, né, ou tal como acadêmico, aluno, docente, que esteja ali apresentando o seu trabalho, né? Nós estamos hoje aqui com o professor Leonides. Vou apresentar um pouco do currículo do professor. O nosso cronograma hoje, ele tem um tema, tem esta palestra magna, e depois nós vamos dividir em 3 eixos de pesquisa, né? Nós vamos dividir pela ciência social aplicada, pela ciência da saúde, pelas engenharias, e mais um pouquinho para frente a gente vai explicar como vai ser o nosso cronograma, tá, de trabalho hoje. Bom, essa é uma noite muito importante, né? Estamos falando aqui do 26º Seminário de Iniciação Científica, e nada mais justo, na verdade, do que refletirmos sobre o processo de extensão e pesquisa. Esse processo que é importante dentro do processo da graduação, que é fundamental para o contato do aluno com a comunidade, para esse exercício, né, de entender a graduação, a pesquisa, como um mecanismo transformador dentro da sociedade. Bom, pensando nisso, o nosso tema hoje é a relação da pesquisa e extensão como um movimento transformador da realidade. O nosso convidado é o nosso querido professor Dr. Leonides da Silva Justiniano. O professor Leonides tem um currículo extenso, né? Atualmente como pró-reitor da Pró-Reitoria de Extensão e Pesquisa, aqui da Unilins. É um professor muito querido, muito admirado pelos alunos, pela equipe do administrativo, pelo corpo docente. É um professor que está à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, que inclusive é o setor, né, equipe que organiza, que planeja todo esse processo juntamente com a participação dos alunos e professores da casa. Nós iríamos abrir esse momento com o nosso professor Dr. José Aparecido Silva de Queiroz, né? Infelizmente, devido a uma situação de saúde, ele não pôde estar conosco hoje, mas para que todos fiquem tranquilos, o professor Zezão, carinhosamente chamado, né, de professor Zezão, e respeitosamente, ele está bem, tá bom? Então, o professor Leonides também, com muita competência na área da gestão, dentro aí do corpo docente, como na coordenação de cursos de pós-graduação e graduação. O professor hoje está como coordenador dos cursos de licenciaturas da Unilins. Ele vai se apresentar um pouquinho mais para vocês, tá? Ele vai trazer uma dinâmica de estudo sobre esse envolvimento da extensão e pesquisa e qual é o viés transformador que hoje nós estamos buscando enquanto pró-reitoria de extensão. Atualmente estou como coordenadora do setor de pró-reitorias de extensão e pesquisa. Sou formada na Unilins, sou assistente social, atuo em outra instituição também como assistente social e atualmente mestranda pela PUC São Paulo. Com muito prazer e muita alegria, e convidamos o professor para compor a mesa dessa conversa, desse diálogo online. Desde já agradecemos pela participação dos alunos da Unilins que estão envolvidos nesse processo de construção do conhecimento. Professor Leonides, seja muito bem-vindo. Agradeço aqui a participação do Otávio, que é do setor da produtora, que está fazendo essa transmissão, e da Beatriz Laure, que também está dentro da Pró-Reitoria, dando todo o suporte e auxílio dentro do processo de inscrição e dentro do processo de divulgação e participação dos nossos alunos. Muito obrigada. Estarei aqui fazendo a mediação, então, comentários, participação,
No final, a gente vai falar um pouquinho sobre avisos, né, referente ao processo aí para solicitar as horas complementares, e vamos dar início à nossa discussão da temática sobre a relação da pesquisa e extensão como um movimento transformador da realidade. Professor Leonides, muito obrigada, seja bem-vindo. Carol, eu agradeço o convite, agradeço também todo o apoio da equipe da Unilins, especialmente a Pró-Reitoria de Extensão, a Pró-Reitoria de Pesquisa, integradas agora, e o serviço que é realizado por toda uma ampla equipe, né? Cada evento que a gente assiste o palco, né? Com a realização de, de uma performance. Mas por trás do palco existe uma equipe muito, nem sempre grande, mas muito comprometida com o trabalho. Então, no caso aqui, a Carol já falou da Beatriz, falou do Otávio, né? Temos também outras pessoas que contribuíram com a arte, né? A Nayara, pessoas que mexem lá no site, o Cleiton, né? Para colocar tudo funcionando. Eu, claro, vou dizer assim que tentarei conversar com vocês no sentido do que vem a ser a pesquisa e a extensão dentro da constituição de uma instituição de ensino. Por isso que o tema é a relação da pesquisa e da extensão com o movimento transformador da realidade. É um tema bastante rico e a incumbência que a gente tem aqui hoje é uma incumbência ainda mais séria, porque não nos cabe aqui, né, comparação com o trabalho do professor José Aparecido, né? Nós não temos a pretensão aqui de substituí-lo. A pretensão nossa é de tentar mostrar um pouco aquilo que certamente ele falaria com muito mais profundidade, diante do quadro que abateu-se sobre ele, não é? Então, problemas de saúde a gente tem, e a gente tem de preservar a saúde. Quem gosta de redes sociais, eu não tenho redes sociais, né? Tem uma fake que eu uso para dar aula, mas corre aí nas redes sociais alguns vídeos mostrando as pessoas com esgotamento, né, físico, com problemas de saúde. Então lá, né, vão fazer uma comunicação, a pessoa desmaia, né, tá numa reunião, a pessoa cai. Se nós não cuidarmos da nossa saúde, nada mais tem sentido, né? Nós não poderíamos sequer aproveitar as coisas boas que porventura o nosso trabalho tenha produzido. Então, eu quero agradecer de antemão já a todas as pessoas que estão acompanhando essa abertura, nessa palestra. Temos pessoas da saúde, né? Temos pessoas, então, dos cursos de farmácia, né? Estou vendo aqui, pessoas do curso de enfermagem, da engenharia, das engenharias, da arquitetura, né? E os nossos cursos de licenciatura, e outros cursos que não são licenciatura, mas são da modalidade à distância. Eu não vou me deter muito aqui em discussões conceituais, mas eu quero apresentar um trajeto que marca a Unilins e as pessoas que fazem parte da Unilins nessa imbricação de ensino, pesquisa e extensão. Nós temos grandes nomes na instituição hoje atuando como pesquisadores. Tivemos, ao longo da história da Unilins, né, enquanto Escola de Engenharia de Lins, enquanto escola, né, de Faculdade de Serviço Social, Faculdade de Informática, todas essas instituições precursoras da Unilins têm nomes nos seus quadros de pessoas que ajudaram a construir, a transformar a história. Construir no sentido de que alguns chegaram a ser inventores, são inventores. Outros, pela atuação social, conseguiram transformar uma sociedade, às vezes injusta, carente, em uma sociedade mais cidadã, democrática e digna. Então, com essa intenção, com esse propósito, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e ir conversando com vocês a respeito daquilo que a gente vai tentar assistir, tá certo? Então, eu não vou passar muitos slides, como eu disse, eu vou simplesmente compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz
e que tentei materializar nesses slides, tá certo? Então vamos colocar aqui para vocês, começando já com o nosso magnífico portal, né? Um portal que encanta a todos. Eu já disse isso uma vez, e digo isso sempre que posso. No último período letivo, antes da pandemia, uma época como esta agora, tá? Era o mês de dezembro, estávamos na última semana de aulas. Eu estava dando aulas na sala 42, uma sala imensa que vocês conhecem, não é? E estava dando aulas ali de ética e responsabilidade social, uma disciplina que eu estou sempre no segundo semestre, e eram turmas variadas, arquitetura, serviço social, administração. Na época tínhamos ainda alguns estudantes no curso de marketing. Então, vários estudantes ali, engenharias, e eu falei desse portal. Eu disse que Silvio Santos falava, né? Abram-se as portas da esperança. Então, esse portal ele significa essa esperança para quem entra. E eu falei do contrário, de uma frase que está escrita lá na obra Divina Comédia de Dante Alighieri. As pessoas que vão adentrar ali, né? Purgatório, etc, etc, os infernos, né? Os vários círculos. A frase escrita no portal é: deixai aqui, lasciate qui ogni speranza voi que entrate, né? Deixem aqui todas as esperanças vós que entrais, porque a pessoa já está julgada e condenada. E esse portal nosso significa o contrário. A partir do conhecimento que é ajudado a ser construído aqui, abrem-se as portas da esperança. Então não é para nós deixarmos todas as esperanças, nós que entramos, mas sim para fazer com que essas nossas esperanças, nossos sonhos, se transformem em realidade. Isso que é muito bacana. Eu disse para aqueles estudantes no último dia de aula, eu dava aula na sexta-feira, das 21 às 22h40. Eu falei: vocês vão sair daqui agora para se apossarem dos seus sonhos. Ninguém poderá impedi-los de alcançar o que vocês se propuseram. Então, esse 20º Simpósio de Iniciação Científica, esse simpósio de extensão, quer resgatar para nós o muito que nós construímos em termos de educação, em termos de crescimento, em termos de produção. Certo? Não à toa, o nosso tema consiste justamente em ser essa discussão sobre a imbricação da ciência, da pesquisa, né, como frutos, né, que vão brotando aí a partir desse terreno tão sólido, tão consistente, que é a educação que nós vamos receber. Muito bem. O que nós podemos, então, falar sobre isso? Falar da educação, falar do ensino superior, implica que nós falemos de um tripé. Implica que nós falemos de uma íntima relação entre ensino, pesquisa e extensão. Embora nós falemos ensino, pesquisa e extensão, não significa que haja realmente essa gradação ou essa distinção. Na verdade, o ensino, a pesquisa e a extensão estão indissociados, no sentido de que, para que nós façamos extensão, nós precisamos ter o conhecimento. Esse conhecimento, ele tem que ser forjado. E, ao forjar o conhecimento, nos custa um trabalho de pesquisa. Nos custa um trabalho de busca, de ir atrás. Então, a correlação ensino, pesquisa e extensão nem sempre ela é visível em um primeiro momento, mas ela está sempre ali. Sempre mostrando para nós uma coisa que é bastante interessante. A Carol apresentando a nós, né, nos apresentando, ela colocou lá, falou de um currículo, um mini currículo. Eu sou meio avesso às titulações, né? Hoje, quando a pessoa apronta alguma por aí, e depois ela tem que se retratar em redes sociais, a pessoa geralmente fala: quem me conhece sabe. Mas quem me conhece sabe que eu não ligo para títulos.
Até porque tem uma coisa, nós não nos construímos sozinhos. É só a gente olhar, estou aqui na Unilins, a gente olhar para a biblioteca que está aqui a cerca de 50 metros, lá estão aqueles que nos precederam e nos legaram o conhecimento que fez com que eu, particularmente, todos nós, construíssemos o nosso conhecimento. Quer dizer, um conhecimento secundário, porque nós pegamos de outras pessoas. E aí nós tentamos produzir também algum conhecimento. Tentamos trazer para a sociedade aquilo que a sociedade nos legou. É essa a responsabilidade que a gente tem de pensar. Eu não posso refletir apenas nos benefícios próprios, pessoais, ter uma carreira brilhante, ter recursos financeiros advindos dessa carreira. Claro, isso é também uma decorrência do nosso trabalho bem feito. Então, ao falar de ensino, nós temos de pensar que o ensino é um processo, né, em que alguém está auxiliando outro alguém a construir o seu conhecimento. E a aplicação correta, adequada desse conhecimento é a sabedoria. Geralmente, esse ensino ele é feito em uma instituição adequada para isso, né? Tem uma formalização. Então, instituições formais, como as escolas ou universidades. E lembre-se do que eu falei agora há pouco. Tudo que nós construímos em termos de conhecimento, até mesmo quando eu vou defender a minha tese, e abro aqui um parênteses, né? A minha tese foi discutindo fundamentos teóricos que estavam lá, enraizados em alguns autores. Por exemplo, Kant, Piaget, Kohlberg, Habermas. Esses são aqueles que fizeram despertar ideias para desenvolver a minha tese. Quer dizer, então, que se eles não existissem, não tivessem pensado o que pensaram, dificilmente eu pensaria o que eu pensei. E assim é o que nós fazemos ao sentarmos nos bancos escolares, a partir do processo de aprendizagem. Aquela pessoa que está nos ensinando está passando para nós um conhecimento de gerações, um conhecimento da humanidade. E aí nós percebemos a responsabilidade nossa ao nos apropriarmos desses conhecimentos produzidos por N pessoas, N culturas diversas, né, a partir de privações, sofrimentos, e nós levarmos isso adiante. É só pensar na nossa idade, nós alguns mais pré-históricos, nós tínhamos de reservar livros na biblioteca e esperar a nossa vez na fila. Nós não tínhamos, na minha época, eu não tinha o acesso que existe hoje às bibliotecas virtuais. Não havia projetor multimídia nas salas de aula, né? Quando muito era retroprojetor. Então, essas mudanças nos fazem perceber que tem muito mais gente produzindo conhecimento. As novas gerações estão se apropriando com muito mais facilidade, porque muitos outros se empenharam em criar meios para essa facilitação da aquisição do conhecimento. Mas, quando a gente fala de ensino, e por isso eu falei da vinculação do ensino, pesquisa, o ensino todo ele parte justamente de um problema. Né? Nós temos um problema, algo que nos incomoda. Tudo bem, eu estou fazendo administração. Qual que é o meu problema? Talvez eu não pense de imediato, mas eu vou saber que existirá um problema dentro de uma organização que eu preciso resolver. Pode ser um problema projeto, né? Pode ser um problema de logística, pode ser um problema interpessoal. E eu, ao escolher um curso, também estou tentando resolver um problema, que é a minha carência de conhecimento. Tá certo? E quanto mais eu vou estudando, mais eu vou percebendo os problemas que existem. Por que isso? Porque quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai subindo uma montanha existencial, e ao subir essa montanha, mais distante o nosso olhar alcança. Mais paisagens nós vamos vislumbrando. Vamos subindo uma nossa montanha e vamos percebendo outras montanhas, outros vales adiante de nós,
mais próximos ou mais distantes. Essas depressões, esses vales podem ser problemas. Esses picos podem ser pontos positivos. E isso eu enxergo cada vez mais quanto mais vou subindo. Então, mais conhecimento é mais capacidade de dissecar a realidade e, portanto, assumir mais responsabilidades. Então, ao estudar, nós sempre fazemos isso. Quando a gente elabora um TCC, um trabalho de conclusão de curso, como muitos estão agora desenvolvendo, né, elaborando o seu projeto final de curso, sempre a pessoa vai se colocar um problema. Na arquitetura, esse terreno aqui, como que eu vou nesse terreno materializar o sonho do proprietário do terreno? Eu tenho um problema, terreno desnivelado. Qual é o objetivo? Realizar, concretizar ali o sonho do proprietário do terreno. Para resolver um problema e atingir um objetivo, nós sempre vamos nos colocar hipóteses, que são aquelas respostas prévias que podem ou não serem validadas ao término da caminhada. Se a hipótese não valer, não é, ao término da caminhada, não quer dizer que ela não foi válida. Foi sim, porque nos ajudou a falar. E é isso a hipótese do arquiteto. Se esse material é mais adequado ou não, se essa inclinação ela vai ser mais ergonômica ou não, se esse ângulo permite maior captação de luminosidade ou fuga de calor. São as hipóteses que a pessoa tem para quando monta um projeto. É hipotético, ela acha que isso vai dar certo. E aí vem um momento de desenvolvimento da pesquisa, caso nosso teórico, mas às vezes lá no campo prático, é justamente colocar a mão na massa, né? Hands-on, literalmente. Então, esse é o projeto. Mas, enquanto nós queremos o TCC, é um projeto de pesquisa. Se é um projeto social, é fazer a entrevista, né, coletar informações, fazer as análises e, ao término de tudo isso, resolver o problema. O círculo se completa. Então, veja, o ensino já implica em pesquisa. A aprendizagem já implica em pesquisa. Eu, quando quero escrever um livro, eu, quando quero dar uma aula, eu, quando quero aprender alguma coisa, eu tenho de pesquisar nos livros onde estão as respostas para aquilo que eu estou buscando. Né? Eu tenho lá um propósito, busco uma resolução para ele. É a partir daí que eu vou fazer uma pesquisa. E essa pesquisa está na nossa vida muito mais comumente presente do que a gente imagina. Pensemos assim, uma pessoa que vai fazer compra na feira, ela tem um dinheiro, ela tem um valor que ela pode gastar. Ela não vai à feira e pega tudo o que ela encontra pela frente. Ela não pega nem mesmo tudo aquilo que ela precisa, porque ela faz uma pesquisa de preço para saber se os produtos que ela está encontrando se encaixam no orçamento. É uma pesquisa que a pessoa faz, ainda que informalmente. Naquela barraca está vendendo a tantos reais isso, nessa outra a tantos reais. Se eu comprar nessa, eu também posso conseguir um desconto em outro produto, porque eu estou comprando mais tipos, né, digamos assim, de legumes ou de frutas. Então, a pessoa vai fazendo essa correlação. Então, problema implica sempre uma pesquisa. O estudo vai exigir uma pesquisa de fontes. Então, a pesquisa é isto. É sempre a busca da resolução de um problema, é o sanar de uma dor. Dor é aquilo que nos incomoda. Tem alguma coisa que está nos incomodando. Eu tenho um problema. Estou com uma dor no pé. O sapato está me incomodando. Eu vou procurar uma solução para esse problema. Qual é a solução para esse problema? Procurar achar um outro sapato mais confortável. Também aí é uma pesquisa informal. Eu vou lá, calço, sapato, nossa, esse aqui está mais confortável. Só que de amarrar, eu não estou podendo abaixar por causa da coluna para amarrar o sapato. Tem esse outro. Vejam, estou fazendo experimentação. E a pesquisa, ela implica também em experimentações. Certo? Para sanar uma dor, nós precisamos de um processo que implica em experimentar, testar as hipóteses. Certo? Então, é justamente isso. O núcleo da pesquisa envolve problema,
hipótese, experimento e os resultados e conclusões. Esse círculo, né, permanente, em que a gente vai buscar sempre uma resposta para alguma coisa. Só que nós temos de pensar o seguinte: esse processo pode ser feito de qualquer maneira? Uma simples elucubração mental, fazer por fazer? Quando a gente se dedica, então, ao estudo, a gente se dedica à pesquisa, a pergunta que não quer calar é sempre essa: serve para quê? Não em uma visão meramente utilitarista, pragmática, não é utilitarista, se não serve, a gente larga. Não, porque alguns até questionam: para que serve a poesia? Para que serve uma pintura? Para que serve? Para que serve? Não é assim. Nós temos outras dimensões humanas que também são, elas, abraçadas, não pelo utilitarismo, mas pelo sentido. Tá certo? Eu ouço muitas músicas quando estou trabalhando. Tá? Às vezes a gente trabalha, passa o dia trabalhando e não sente tanto porque as músicas, elas nos confortam. Mas eu estava ouvindo uma música esses dias, muito bonita, e aí a pessoa falou assim: quando estamos felizes, nós prestamos atenção na melodia e gritamos, saltamos. Quando estamos tristes, nós prestamos atenção às letras. E era uma música assim, uma melodia muito bonita, mas com uma letra profundamente triste, né? Falando da perda, que a gente está perdendo sempre, né? Cada dia a gente está perdendo. Tanto que eu costumo brincar: hoje vivi um dia a menos na minha vida. Né? Não é que eu vivi um dia a mais. Né? Hoje é mais um dia a menos na minha vida. Esse dia não volta mais. Então a ciência, o estudo, a pesquisa, tem sim um sentido. Necessariamente não é o retorno financeiro apenas. Mas para que ele serve? Então, aqui já começamos a voltar para a Unilims. Nós temos muitos professores, professoras, muitas pessoas que trabalham nos nossos setores que fazem pesquisa. Nós temos o CETEC lá embaixo, né? Tem inclusive um setor de pesquisa, né? Nós temos pessoas que lá fazem pesquisas, ensaios. O ensaio é um experimento, o experimento é parte de uma pesquisa. Né? Tem uma hipótese por trás, se aquela água tem ou não as qualidades necessárias. É uma hipótese. Sim, porque deu essa reação. Não, etc. Então, são experimentos que a gente faz. Amostra de solo, né? A gente vai fazer experimentos. A gente tem N experimentos na farmácia, na enfermagem, né? Então, nas engenharias, também nos outros cursos de ciências humanas. Mas é essa a pergunta: serve para quê? Então, a instituição de ensino, ela se coloca essa pergunta: qual o nosso papel? Para que estamos aqui? E aí, então, eu coloco uma notícia, uma coisa assim que eu acho que é interessante, que às vezes nem todo mundo conhece. Tá? Vocês estão vendo aqui, história de um gênio. Que legal. Né? Estão falando da história de quem? De uma pessoa que fabricou o primeiro carro brasileiro. Né? E fabricou em Jaboticabal, vocês estão vendo aqui. O nome do fundador desse carro está aqui embaixo: Joaquim Garcia. Vocês estão vendo, né? Joaquim Garcia inventou o carro, criou esse carro aqui brasileiro. Não por acaso, o nome do carro, vocês estão vendo aqui, é Joagar. As iniciais de Joaquim Garcia, né? Colocou lá as partes do nome dele, tá certo? E também fazia uma remissão, né? Remetia ao nome do Jaguar, né? O carro lá britânico, né? Parece. Fazia uma referência ao Jaguar. E aí tem toda uma discussão sobre o carro que ele fez, né, enquanto mecânico. E o filho dele, por isso que eu gosto de colocar essa história, chama-se Joaquim Garcia. E foi professor da Unilins durante vários anos. Para dizer, temos inventores aqui dentro? Tivemos e temos. O professor Breno, né, o nosso pró-reitor, né, vice-reitor, ele tem uma patente. Defendeu um projeto que lhe outorgou, né, que conseguiu garantir a ele o título de pós-doutor.
Como? Através de uma patente que ele tem registrada. Então, estou dando esses dois exemplos para perceber. A Unilins produz muitos conhecimentos. Outro dia, conversando com o professor José Aparecido, ele falou assim, temos ex-alunos que trabalham nas usinas. Então, às vezes, quando a gente aperta o interruptor e a luz se acende, a luz que está chegando até nós vem de uma usina que o engenheiro formado nesta casa construiu. Pessoas que trabalharam em Angra, nos aeroportos, né? Vocês conhecem o professor Lima, a professora Simone, que tem levado vocês, alguns estudantes, para conhecer várias obras, em que tem ali a mão pessoas daqui de dentro. E por isso tem competência em ensinar. Aí eu falo da parte das engenharias, nós podemos falar da parte de química, né, biologia, dentro dos cursos da saúde, né, pessoas com grande competência. Né, a gente fica aqui falando do nome, os que estão próximos a nós, para a gente não cometer injustiça. Mas eu poderia nominar diversos dos profissionais que estão aqui na casa, buscando construir um ensino de qualidade com pesquisa, que é a iniciação científica. Então, para nós percebermos. Então, fazer, mas tem de ter um sentido. A pessoa vai lá e constrói, não apenas para ter nome na história, não, para ter uma finalidade social. Por isso que nós temos de pensar, ao discutir sobre o ensino e a pesquisa, nós temos sim de considerar o resultado do nosso conhecimento aplicado. Eu estudo, né? Eu aprendo, alguém me ensina, eu pego o conhecimento e eu o aplico. Né? Ciência está lá dizendo isso, né? Teoria aplicada, conhecimento aplicado. Então tem sim de ser útil, tá certo? E a utilidade às vezes é de uma teoria é útil para que nós consigamos fazer outras coisas. Né? Então, e essa utilidade sempre, aí eu resgato Kant, né? Immanuel Kant, ele já falava da questão ética. Ter sempre a outra pessoa como fim e nunca como meio. Então, quando nós falamos de um conhecimento útil produzido pela universidade, a gente está pensando nisso. O que esse conhecimento pode beneficiar a outra pessoa, enquanto indivíduo e enquanto sociedade? Ao pensar nisso, nós damos mais um passo. E nós já não estamos apenas falando mais de ensino, não estamos falando mais apenas de pesquisa. Já começamos a nos preocupar com a extensão universitária, que é quando a universidade se abre, se volta para a comunidade e a essa comunidade dedica, retribui o conhecimento que dela retirou. Isso até está na base do princípio da responsabilidade social, né? Devolver à sociedade aquilo que ela nos deu. O que eu disse, a biblioteca está cheia de pessoas do mundo todo que estão lá para contribuir com o conhecimento delas para que eu me construa enquanto acadêmico, acadêmica, profissional. E por isso é que eu tenho de devolver, retribuir à sociedade. Porque não fui eu que inventei a roda. Não fui eu que criei, né, o teorema de Pitágoras, que tem até o nome, né, de Pitágoras. Não fui eu que inventei o raio-x, a penicilina, a seringa. Não fui eu. Então, quando eu falar dessas coisas, não fui eu que inventei a linha de produção, método Kanban, método sei lá. Não. Eu tenho de tentar descobrir onde aplicar isso aí. Então, vejam, estou usando o que os outros passaram para mim. Claro, devo pensar também em deixar um legado, em construir alguma coisa. Certo? Então, a extensão é uma forma de nós deixarmos um legado na sociedade onde nós nos encontramos. Então, eu tomo aqui a liberdade de citar agora algumas questões próprias da extensão, né, e da pesquisa. Então, a extensão aqui na Unilins, ela é devedora ao professor Pastorello. Ele foi o primeiro pró-reitor de extensão, quando nós nos tornamos centro universitário. Mas a pró-reitoria de extensão, fundada em 2006, foi apenas, desculpe, não vou dizer,
apenas, né? Foi um marco dentro de uma trajetória de atuação social que as faculdades anteriores à Unilins, né? Escola de Engenharia, Faculdade de Serviço Social, Faculdade de Informática, já tinham. E ao nos tornarmos centro universitário, o professor Pastorello conseguiu catalisar esse espírito para continuarmos fazendo a nossa função social. Somos uma fundação, né? Às vezes a gente esquece disso, alguns. Somos uma fundação, no sentido de que a nossa razão de existir é a educação. Esses prédios, esses terrenos, outros bens, patrimônios que porventura a fundação tenha, são para que ela mantenha o seu mistério, mantenha a sua função de instituição de educação. Temos o CETEC, né? É uma empresa reconhecida nacional e internacionalmente. Não é? Nós fazemos ensaios, ali, inclusive, de produtos carnes, né, alimentícios, que vão, digamos assim, garantir a certificação de empresas exportadoras de carne para o mundo todo. A maior exportadora de carne tem o aval dos testes que nós fazemos. Então, não é pouca coisa. Mas o CETEC, durante muito tempo, quem está aqui há mais anos sabe, funcionava 24 horas, né? E era um excelente, amplo campo de estágio dos estudantes, das estudantes da Unilins. Então, nós percebemos, sempre tivemos a preocupação de atender, pela educação, a comunidade. Então, nesse caso, a gente fala o professor Pastorello como aquele que buscou manter acesa essa chama, a partir da criação da Pró-Reitoria de Extensão. E agora eu faço a menção aos projetos que nós desenvolvemos em termos sociais, né? Foi assim que eu vou adiantar, depois eu volto. Nós temos vários projetos de extensão. Tá? Temos aqui, inclusive, o Centro de Extensão e Ação Comunitária, o SEAC, né, que fica ali no bairro TK, acho que é esse, né, o nome. Temos aqui a professora Sabrina, né, eu acho, sorrindo, a professora Silvia. Parabéns, né? O pessoal do curso de enfermagem que mobiliza muito o SEAC, né? Temos também lá agora algumas ações do serviço social, enfermagem, né? Estamos pensando, inclusive, em colocar outras ações lá. Mas vejam, a Unilins, a partir do ensino à comunidade, ensino aberto à comunidade, a Unilins tem vários projetos de extensão. Eu cito aqui alguns projetos de curso de pedreiro em que estudantes, até mesmo de engenharia, auxiliaram a desenvolver esse curso, né? Curso de pintura residencial, os cursos de inverno e verão, que são um marco da nossa instituição, né? Em que estudantes, docentes podem atuar tanto como monitores, como participantes, né? Depois, nós temos um curso de eletricista instalador realizado em parceria com a Schneider Electric. É uma das maiores, se não a maior empresa de equipamentos elétricos do mundo, não é? E essa parceria já se estende há mais de uma década, tendo formado milhares de pessoas. E, inclusive, agora é um projeto inovador, porque estão sendo realizados esses cursos de eletricista instalador dentro das unidades prisionais. Então, dentro das unidades prisionais, nós temos pessoas realizando esses cursos e os depoimentos delas são muito interessantes. Eu não vou colocar aqui alguns, mas eu tinha selecionado dois, né? De pessoas que falam, eu estava fadado a retornar para a vida criminosa, voltar para uma unidade penal, né? Porque eu não sabia o que fazer da minha vida. Mas os cursos que vocês nos ofereceram, sobretudo o curso de eletricista instalador, me permitiu uma outra oportunidade. Então, estou agora fora, trabalhando, etc, etc. Pessoa trabalhando, inclusive instalando placas de aquecimento solar, né? E interessante, né? Depois até a Carol pode falar a
respeito desse testemunho, né, desse caso, mas é para nós percebermos que estamos trabalhando constantemente. Temos outros projetos, né, não só aqui em Lins, mas em outros estados. Estamos atuando hoje com projetos, inclusive, de leitura que ajudam na remissão de pena nas unidades prisionais e projetos de eletricista em Salvador, leitura mediada e alguns cursos da modalidade à distância, também ofertados dentro das unidades prisionais, têm ajudado a dar uma perspectiva para as pessoas. Eu vou sair daqui e vou conseguir ser alguém. Né? E esses projetos são tão inovadores, para vocês terem uma ideia, que de uma foram para 2, para 3, para 19, agora está indo para cerca de 40 unidades prisionais do estado de São Paulo. É um projeto modelo, que inclusive tem aí gestores de empresas querendo conhecer o projeto, também gestores da área da segurança pública, querendo conhecer o projeto para entender como replicar esse projeto em outros lugares. Inclusive, o diretor da Secretaria de Segurança, Secretaria Penitenciária, ele falou que tem estudos indicando a redução, né, da reincidência criminal nas pessoas que participam desses projetos. E o outro projeto é esse aquecimento de água alternativo. Esse é um projeto que o professor José ele ia discutir com mais propriedade aqui conosco hoje, que esse projeto de aquecimento de água, foi realizado nas unidades prisionais. E por que é interessante falar desse projeto do professor José Aparecido? Porque esse projeto foi o tema da tese dele. Então, ele, engenheiro elétrico, né, eletricista, ele pegou, vejam, a partir do estudo, do ensino, né, que ele teve, estava lá estudando, recebeu uma aprendizagem, portanto. Foi um sujeito no processo ensino e aprendizagem. A partir desse conhecimento adquirido pelo ensino, ele começou a perceber, está vendo, os olhos abertos para a sociedade, perceber alguns elementos em que ele poderia utilizar o conhecimento adquirido aqui dentro. Caso, uma reunião, né? E ele falou do valor, o valor hoje de economia, de energia, no aquecimento da água, em uma unidade prisional, está em torno até mesmo assim, entre 150 e 200 mil. O cálculo que nós fizemos, que eu depois fiz, dava mais que isso. Mas para a gente entender, tá? Entre 150 a 200, pouco mais, 200 mil de energia economizada no aquecimento das unidades prisionais. Então, é um projeto que beneficia os apenados, os reeducandos? Sim, claro, porque a pessoa está lá para se reeducar, é o termo que a gente já usou. Não está lá para ser torturado. Então, tem um benefício direto dessas pessoas, mas tem também um benefício que incide sobre nós. Porque, falar isso em aula de economia, né? Não existe almoço grátis. Se custa 200 mil reais a energia, alguém está pagando, porque o governo está tirando dinheiro de outras frentes para colocar lá. Ah, mas a segurança pública tem um destino, um dinheiro, uma verba, né, empenhada. Sim, assim como a educação tem, assim como a saúde tem, todos têm verba empenhada, mas você não precisa estar aumentando essa verba, pegando verba, às vezes, de outros lugares de forma emergencial. Então, o que fez o professor José? Ele olhou essa situação, desenvolveu um projeto de pesquisa, e o tema foi justamente esse, né? A otimização no sistema de aquecimento de água com mangueira de polietileno. E ele fez a pesquisa e, ao mesmo tempo, claro, a experimentação foi em loco, né? Ele foi a campo e tá aí, vocês estão vendo ele instalando as mangueiras, tem todo o cálculo de vazão, o tempo que demora para passar dentro das mangueiras, né? Ligação em série, paralelo, né? Para ver como a água vai cair, etc. E ensinando ali alguns reeducandos que trabalham na manutenção desse sistema.
que significa isso aqui? Neste momento, pensa em projetos de extensão dentro dos cursos, que são as atividades extensionistas curriculares. Quer dizer que agora nós vamos ter a oportunidade de, dentro dos nossos cursos, em algumas disciplinas, em alguns projetos, também trabalhar em benefício da comunidade. Então, isso também é uma riqueza para nós. Ainda que, em princípio, a gente não perceba assim. Mas é uma riqueza por quê? Porque nós poderemos ter um contato com a realidade e, a partir daí, descobrir outras formas de utilizar o nosso conhecimento. Podemos descobrir outras formas de utilizar ferramentas, equipamentos, assim por diante. Por exemplo, nós temos alguns projetos de tecnologia inclusiva. Então, o pessoal de engenharia pode, às vezes, pensar nisso, né? Por exemplo, uma bengala, um sensoriamento, né? Sensoriamento para tentar descobrir obstáculos com uma certa distância, né? Sei, nós temos aqui alguns protótipos de mouse para ser utilizado com os pés. Também agora o professor José e outras pessoas estão vinculados a um projeto de controle do uso, né, do computador a partir do movimento dos olhos. Então, são iniciativas que a gente pode pensar e podem dar certo. Nós temos algumas linhas de pesquisa também na parte de educação. Então, nós podemos pensar um projeto, que é um projeto que eu tenho desenvolvido, estou querendo retomar, que é o chamado projeto Educação Cidadã, ou Educação para a Paz, que consiste, sim, em pesquisa. Como que está a questão da violência nas escolas? O que é que pode ajudar a evitar a violência? Porque isso também entra na parte da gestão escolar e é uma parte também que os gestores de empresas podem pensar. O gestor não é aquele que resolve o problema. Não. O bom gestor é aquele que não deixa o problema acontecer, é aquele que se antecipa. Então, na nossa escola, tem esses indícios. Estudos mostram que quando aparecem esses indícios, a probabilidade de eclosão da violência é maior. Da violência, às vezes, cruenta, né, que tem sangue, que a violência incruenta já existe, né, que é o bullying, por exemplo. Então, quando já tem essas violências menores, bullying, né, a exclusão, a discriminação, preconceitos, a gente sabe que esses são indicadores de, em não havendo combate, isso evoluir para o que a gente vê de vez em quando de algumas ações de extrema violência física, cruenta, né? Tem aí esfaqueamentos, tiros. Então, a gente pode se antecipar a isso. Então, são projetos de pesquisa. E, dentro das disciplinas, quem sabe a gente consegue desenvolver alguns projetos com essa proposta. Então, é justamente isso que a gente tem que pensar, essa interação. Por isso que nós aqui tentamos discutir muito esse aspecto. Qual aspecto? A relação da pesquisa e extensão, que é o ápice, né? Essa relação da pesquisa e extensão como um movimento transformador. Pessoal, parece que houve um probleminha técnico. São problemas, como eu disse, né? Quando a gente discute gestão do risco, porque a gente sabe, a única certeza que a gente tem é que uma hora vai acontecer alguma coisa errada. Né? A gente tem que se preparar para isso. Foi o que eu falei lá na questão do gestor. A gente está preparado até que algo vai dar errado. Mas a gente não se desespera porque a gente teve a formação para superar isso aí. Então tivemos um problema técnico, né? E o Otávio já está acostumado com os problemas técnicos. Já deu jeito ali, né? Mas então aquilo que eu estava dizendo, todos esses projetos nossos, toda a nossa formação, né, ela se volta para isso, né? Mostrar para as pessoas essa relação da pesquisa e extensão, não como um movimento egoístico que quer insuflar o meu ego,
Não é um movimento egoístico ou egoísta, mas é um movimento altruísta. Altrui, né? O outro. Então, não é o egoísmo, o eu, mas é o outro. Nós devemos pensar sempre no outro. Quem tem parente que é advogado, estudou direito, eu tenho algumas pessoas próximas a mim que têm essa experiência nem sempre feliz. A pessoa falou o seguinte: rapaz, quando você vê os trâmites dos bastidores, né, você fala assim, alguma coisa está muito errada nesse país. Né? Agora mesmo estamos comemorando aí, tendo a entrevista de uma professora aposentada da Universidade Federal do Paraná. Né? Ela trabalhou como advogada da instituição e de outras instituições de ensino durante um bom tempo. Ela está falando, inclusive, da questão de cotas, assim por diante. Ela falou assim, o quanto que ela se lastima de perceber a quantidade, né, um montante de pessoas presas, às vezes, sem julgamento, ou às vezes presas de forma injusta, porque não tem como pagar um advogado. E às vezes os advogados não têm interesse também em acompanhar determinados casos, né, na defensoria pública. Né, não tem. Então, nós podemos observar isso. Nós vemos, às vezes, grandes obras que caem, né, obras de engenharia. Né? Tivemos um caso lá atrás, não vou falar o nome aqui da pessoa, que construiu um prédio com areia do mar, né, da praia, e depois caiu, né? Então, aquilo que eu falei antes, quando o arquiteto ele vê um terreno desnivelado, ele fica pensando como fazer para ali concretizar o sonho de alguém, quando do outro lado tem aquele que coloca material de péssima qualidade, cai uma parte do prédio, desaba uma casa, foi um prédio, foi dinheiro, mas também foram sonhos que ruíram. Quando eu, né, também deixo de cumprir o meu papel enquanto professor, né, e às vezes deixar de cumprir o papel enquanto professor é ser bonzinho. Né? Eu sei que a pessoa que tem que saber tal coisa, mas vou deixar, né? Não, enquanto está agindo assim, a gente não está sendo honesto, né, com a própria função que escolheu. Tudo tem uma cobrança. Então, quando a gente fala da extensão, tem a extensão lá para a comunidade. E essa extensão lá para a comunidade vai depender, sim, de nós termos essa visão de que precisamos atuar, agir para que a sociedade ela receba os nossos benefícios. Então, vejam bem, nós aqui na Unilins, quem está aqui dentro estudando, deve colocar-se esse questionamento constante. O processo de ensino, ele não acaba quando nós fazemos as provas, as avaliações, né? Daqui a 15 dias começam as avaliações. Não é isso. Não acaba quando eu pego e fecho um livro. Não, o ensino deve me impulsionar a procurar outros caminhos, portanto, pesquisa, de tornar o mundo um lugar melhor, transformarmos essa realidade. Tá certo? E quando eu falei do egoísmo e do altruísmo, eu estou falando por causa de uma preocupação, que as pessoas muitas vezes não estão mais preocupadas com as outras. A gente vê exemplos, às vezes, chatos, né, de brigas, né, desinteligências por coisas mínimas. Não sei se é o desejo de conseguir de forma mais fácil e rápida status, né, conquistas materiais, prescindindo de outras coisas. Falei ontem com uma colega o seguinte, né, tudo tem um ônus. Para ser um grande programador de computador, você pode ser um nerd, pode ser um hacker da vida, mas você aprendeu do seu jeito, mas aprendeu. Tem um processo de aprendizagem. Alguns têm mais facilidade para aprender, mas existe um processo, que é esse processo de autoaprendizagem, né? De autoensino, de autoeducação. Tá certo? Então, o que a gente tem que entender? Pelo ensino, pela prática da pesquisa, que é uma coisa maravilhosa, eu adoro, né?
trabalhei muito com pesquisa de mercado, uma área que eu adoro, né? Pelo ensino, que também adoro, estou há 30 anos mais de 30 anos nessa área. Então, o ensino, a pesquisa, nos mostra uma vastidão de possibilidades. É um céu sem limites. Né? E lá nós podemos imaginar que, vou falar igual o Pequeno Príncipe, né? Em cada estrela dessa, porque eu não sei onde você está, eu imagino que você pode estar em qualquer uma delas. A minha rosa pode estar lá, me esperando. Não é? Não digo isso, mas eu digo que se existissem, né, extraterrestres lá para cima, mas se não existirem, se lá cada uma daquelas estrelas for a representação de alguém, a gente não precisa ser estrelinha depois que morre. Ah, onde está fulano? Virou estrelinha. Não, é uma estrela agora, dentro da nossa constelação existencial. E nós temos que perceber que podemos atingir essa estrela, por mais longínqua que ela esteja, a partir dos nossos projetos extensionistas. Não nos limitarmos ao nosso portal. Ele é o portal da esperança, da construção do conhecimento, dos ferramentais, né? De dar as ferramentas para que nós saibamos realizar pesquisas que vão levar para a comunidade, para o mundo, para a vida das pessoas, uma melhoria que nós somos incapazes de mensurar. Porque às vezes a gente não sonha grande, a gente tem que sonhar muito grande. Sonhar não custa nada. Por que a gente limita os próprios sonhos? Então, olhar a partir dessa perspectiva que a meta é muito grande. E os projetos que serão apresentados na sequência, os projetos de iniciação científica, os resultados, né, desses projetos de iniciação científica, mostram muito do que nós fomos capazes de fazer, do que nós fomos capazes de identificar como problemas, de enxergar como possibilidades, ainda na nossa limitação. Né? Mas é dentro das nossas limitações que a gente consegue realmente, né, fechado ali dentro do casulo, que a gente vai conseguir fazer força para que as asas da borboleta a levem para qualquer lugar, para voar, né, a longas distâncias. Se a gente for lá e romper o casulinho, a gente já conhece as histórias, né, das borboletas com as asas fracas. Mas é isso, é preciso esse esforço. E por que, então, eu confio no poder do conhecimento, da pesquisa e da extensão, é que eu quero parabenizar cada uma de vocês que estiveram conosco nesse momento, que vão apresentar na sequência os seus projetos, agradecer e prestar homenagem aos professores, às professoras, orientadores, orientadoras desses projetos, os que não, as que não, né, foram orientadores, orientadoras, mas que estiveram ao longo do curso, estarão ainda com vocês, ajudando a forjar o conhecimento. Né? Eu vejo a dedicação, posso falar, sou suspeito de falar porque eu fico muito tempo aqui dentro, né? Mas não estou aqui para espionar ninguém, tá? Eu vejo a dedicação dos que estão aqui, se preparando para ajudar a Unilins a ser essa referência que sempre foi, ainda antes, quando nós, 3 instituições, né, que nós já referimos, e hoje. A gente não pode, às vezes, se deixar sucumbir por alguns momentos, algumas palavras que não correspondem à verdadeira pujança que existe na instituição por causa de cada um de nós, funcionários, funcionárias, docentes e discentes. Certo? Diante desse vasto horizonte, então, agradeço a participação de todos vocês. Que no horizonte nosso seja sempre bom. Bom dia, boa noite, boa tarde. Carol, por enquanto, é isso. Tá certo? Professor, muito obrigada pela sua participação, pela sua fala. Aqui é quase 140 visualizações simultâneas, né? Nós estamos com um grupo interessante de espectadores aqui conosco online, acompanhando desde o início a sua fala, a construção que o senhor trouxe aqui, as reflexões referente à pesquisa e extensão. E agora, só para fechar essa questão que o senhor falou do depoimento, né, do reeducando, atualmente ex-reeducando
do sistema penitenciário, né? E que fez um contato conosco dizendo que após ele ter feito o curso de eletricista instalador, a gente fez um contato, ele conseguiu trabalho, ele conseguiu se inserir, né, a partir do conhecimento promovido ali dentro daquele espaço, e com certeza isso demonstra, né, o nosso fazer dentro da comunidade. Tem uma reflexão da professora Martinelli, e uma professora de referência na área do serviço social, e que ela diz o quão é importante nós não perdermos as nossas raízes, a nossa identidade. E quando a gente fala, quando a gente passa pelas escolas, desenvolvendo palestras, atividades, rodas de conversa enquanto extensão, né? Essa semana, por exemplo, nós fomos em 2 escolas e desenvolvemos um trabalho de reflexão dentro de escolas públicas e escolas privadas do 3º e 2º ano do ensino médio. E o que é interessante é como que hoje a extensão ela precisa atuar diretamente em perspectiva de vidas, né? Porque nós estamos trabalhando com uma juventude, mudança de cultura, mas uma juventude que precisa de uma atenção, principalmente dos profissionais da área da educação ou de qualquer outra área do conhecimento que possa contribuir com o processo de formação. Quando a gente conversa com o pessoal que está chegando, saindo do ensino médio, pensando em ingressar em uma faculdade, hoje nós discutimos muito, não sobre o preço do retorno de uma profissão, mas o valor de uma profissão em uma sociedade. Então, quando nós falamos em realização profissional e pensamos na extensão, entendemos que ela é a porta aberta para que os alunos entendam o valor da sua profissão e não o preço. Então, que todos nós possamos olhar, não perder o brilho nos olhos quando estamos diante ali do fazer profissional e aos alunos, né, dentro de um projeto de extensão que coloca o seu conhecimento em contato com a realidade. Conhecimento sem movimento, conhecimento sem um contato humano, independente da área, ele se torna frio, né, e inacabado. Também tem uma outra fala dessa mesma professora que ela diz o seguinte: quando nós estamos escrevendo, fazendo pesquisa bibliográfica, buscando referenciais para argumentar uma pesquisa, uma dissertação, uma tese, nós nunca estamos sozinhos, né? Sempre tem os pesquisadores, através dos livros, dos artigos, conversando conosco. Então, o que fica para esse ano de 2023, e também compreendo enquanto extensão, é que a nossa prática profissional, ela precisa trazer esperança para quem está chegando. Então, que nós possamos olhar a extensão como uma estratégia para que o aluno de Lins, ele de fato possa entender o valor da sua profissão e não somente o preço e o retorno financeiro que ela pode trazer. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. A descrição, vamos lá agora, tá? Como que vai funcionar a nossa segunda etapa. Os alunos que estão se preparando para apresentar, vocês já receberam por e-mail o link de acesso da sua área de conhecimento, que é a área onde teremos aí professores, docentes que irá acompanhar o processo de apresentação de vocês, ok? Alunos ou pessoas da comunidade que têm interesse em participar e assistir às temáticas, os trabalhos desenvolvidos pelos nossos alunos, eu peço por gentileza que vocês olhem aqui na descrição do vídeo, que nós temos a área de conhecimento e o link de acesso. Nós vamos encerrar a nossa palestra magna nesse momento, e aqui deixo um aviso, tá? Otávio, pode colocar o link das horas complementares, por favor, aqui no nosso chat, tá bom? Pessoal, quem preencher esse link vai ter acesso aí à carga horária total de 2 horas, tá? Participante dessa nossa conversa. Quem for participar dos eixos de apresentação, aí vai ser contemplado, vai acessar, na verdade, corrigindo, né? Então, vai acessar a carga horária total de 4 horas, ok? 4 horas complementares.
Muito obrigada pela participação de vocês, professores que estão na mesa e compondo as mesas dos eixos. Muito obrigada pela participação de vocês. Aqui na composição das mesas, nós temos a professora Alessandra Domingues e Sabrina, a professora Sabrina Zanquetin, é muito chique o nome da Sabrina, né? Da área das ciências da saúde, ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Nós temos professora Laís Rodrigues, também uma convidada da professora Karina Matos. Na área das engenharias e ciências exatas e da terra, nós temos o professor Everaldo Freitas, né? Que também foi o nosso convidado. É uma mesa, nós temos pessoas importantes, pessoal, profissionais que têm uma atuação muito significativa na sua área de conhecimento, tá bom? Então, que vocês possam aí dedicar a esse tempo, a esse momento, aos docentes que estão compondo a mesa dos trabalhos de vocês. Aos ouvintes, aproveitem e que isso também seja uma motivação para a participação de outros ciclos e de novos ciclos de pesquisa. Muito obrigada pela participação de vocês. Otávio, obrigada, pessoal, e vamos para os eixos dos trabalhos. Obrigada.